Saudações, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês e ter vocês comigo. Lembrando, cliquem no positivo, ajudem o canal inscrevendo-se e compartilhem as aulas. Ajudem o canal. Cliquem no sininho negro para receberem notificação de quando eu posto um novo vídeo. A seguir, vocês verão a loucura do Deus bíblico e dos que escreveram essa fábula fantasiosa. Porque talvez quem ditou o texto tenha sido um extraterrestre que fora chamado de Deus e não é nenhum Deus. Talvez com o intuito de dominar os que foram criados por eles, Anunnaki, ou ainda uma outra raça de extraterrestres. Ou podemos também aventar a hipótese de que homens, que pode ser mais condizente com uma verdade, com mais capacidade de conhecimento intelectual, tenham criado os textos ditos como evangélicos ou canônicos, para dominar o povo inculto da época. Mas é preciso mencionar que desde os tempos passados até hoje, nada mudou, com exceção do próprio texto, que veio sendo atualizado com a mesma e contínua hipocrisia, que é a de manter os incautos crentes em cativeiro. Alguns dizem que a igreja ajuda. Eu pergunto, ajuda em quê? Se seus seguidores são ovelhas medrosas, não entendem o que está escrito, aliás, entendem, às vezes, literalmente, ou quase sempre. E esse é o verdadeiro intuito dos que escreveram. Os homens ou extraterrestres, se somos livres, não devemos nos sujeitar a nenhum Deus ou qualquer tipo de homem, pois esse é o livre-arbítrio. E arbítrio quer dizer saber julgar. E a igreja, com seus cegos ditos professores, contradizendo-se nos ensinamentos e leituras, vejam a loucura, escreveram que o homem tem o livre-arbítrio e ensinam que o homem não pode julgar. Não é contradizente? Como pode um texto dizer que você tem o livre-arbítrio, que é julgamento, e depois diz que você não pode julgar? Entenderam? Por que eu estou dizendo tudo isso inicialmente? Porque o que virá a seguir mostra muito bem a enganação ou ocultamento do verdadeiro sentido da escrita. Da mesma forma que pergunto, e quem disse que temos de ter livros ditos como religiosos? Algum de vocês viu ou ouviu diretamente o Criador dizer isso a você? E mesmo que alguém tenha ouvido ou visto, não tem como saber se o que ouviu, seja verdade. Ok? Hoje temos a projeção tridimensional que mostra muito bem como o povo pode ser enganado facilmente. A holografia, como você pode provar que você tenha visto isso? Como você pode provar? Não tenha sido uma projeção emanada à sua mente. Assim como ouvir, tudo pode fazer parte de um processo de domínio para manter a alma presa no cativeiro chamado de corpo humano. Tenham em consciência que não precisamos de nenhum tipo de religião, dogma, esoterismos, seja lá o que for, pois todos são derivados, já disse aqui, uns dos outros. Todos têm a mesma origem. O homem ou a alma está aqui encarnada para ser livre.
agir como bem entender. E a única lei existente para contê-los em seus desmandos é a lei de causa e efeito, onde você paga ou recebe por suas atitudes. Tenham isso bem claro em sua consciência. Não mente, consciência. Só assim serão livres para cumprir o seu tempo aqui na matéria. Vou ler o capítulo 5 do Apocalipse como fora escrito e depois farei as explicações do que significam os versículos. Lembre-se, a abertura serão dos 7 selos e cada selo será explicado numa sequência de aulas. Hoje será a primeira aula do capítulo 5, lembrando que cada capítulo pode ter a duração de 2 a 3 ou 4 aulas, ok? Então, abrindo os 7 selos do Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, primeiro versículo. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quem é que disse isso? Foi João. Aí João disse que viu o livro selado com 7 selos. Para que um livro com 7 selos? Começa por aí. Né? E ele vê as pessoas redimidas de todas as nações. Pergunto, quem garante que ele viu? Ou se ele existiu? Diz o texto, ele ouve todas as criaturas louvando a Deus e ao Cordeiro. Pergunto novamente, alguém viu ou filmou o escrito como dito por ele? Ou escrito? Veja na sequência o que dizem os clérigos. Devemos entender que ele contém a vontade, os mistérios e as obras de Deus revelados. É a boca. As coisas ocultas de sua administração, concernentes a esta terra, durante os 7.000 anos de sua duração. Ou seja, de sua existência física. Quer dizer, 7.000 anos já passou faz tempo, né? Devemos entender que o primeiro selo contém as coisas dos primeiros 1.000 anos. Isso são os clérigos dizendo. Assim como o segundo, as coisas do 1.000 anos seguintes. E assim por diante até o 7º. Então seriam 7.000 anos. Devemos entender como se fosse uma obrigação. Eles estão dizendo, o que obrigação o quê? Entendeu? No entanto, nem eles mesmos entendem. Depois dizem mistérios e coisas ocultas, claramente enganando o povo, como se não pudessem saber. Eles também sabem sobre a vontade de Deus. Sabem nada, inocente. Dizem também sobre sua administração durante 7.000 anos. Cada selo equivalendo a 1.000 anos. E se, como dizem, cada dia na dimensão de luz equivale a 1.000 anos sobre a Terra. Cada dia lá. Teremos 365.000 dias. Prestem bem atenção. Cada dia, na dimensão além da Terra, equivale a 1.000 anos na Terra. Um ano tem 365 dias. 1.000 anos tem 365.000 dias. Ou seja, cada 1.000 anos na dimensão da luz equivale a 365.000 anos sobre a Terra. E como eles dizem, 7.000 anos
teremos a vivência no planeta de 2.255.000 dias encarnados. Perceberam? Ou está certo ou tem contradição. Podendo até isso ser verdade, pois a ciência já descobriu em fósseis a existência de vida no planeta há 400 mil anos, pelo menos. Da mesma forma, provando a chegada de almas desde esse tempo, podendo ser até muito tempo antes, de acordo com a escrita, assim como repetidas encarnações. Ou não, creio que seria uma falta de lógica. Entender que viríamos, ficaríamos aqui apenas 100 anos e acabou. Sempre vem alma nova, não existe a encarnação, reencarnação. Então não existe karma. Entender que viríamos e ficaríamos aqui 100 anos, repetindo. Caso não haja lógica, isso até pode ser, Notem bem, o homem ainda age, sem lógica. E, como eu disse, o homem ainda não se conhece, não se entende e quer explicar desde lá de trás sobre o que o pseudo-deus deles tenha dito. De uma coisa eu tenho muita certeza: o Criador jamais disse alguma coisa, ou tenha dito para um homem escrever o que ele talvez tenha dito. Entenderam a loucura? Vamos continuando. Segundo versículo. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Notem que assim, é um livro, e cada selo aberto significa alguma coisa. Mas como é que ele vai significar alguma coisa se o livro está lacrado ainda pelos outros 6? Olha outra confusão. Entendeu? Então deveríamos dizer que são 7 livros. Cada selo aberto de um livro explica alguma coisa. Vamos lá. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? Esse jurão era poderoso, hein? Ele conseguiu ver um extraterrestre e disse que era um anjo. Isso se ele viu. Ouviu provavelmente o ruído de alguma nave ou algo semelhante e disse em sua ignorância que era a voz do anjo. Repetindo: isso foi criação da mente dele. Ok? Caso ele tenha existido. Repita sempre isso. Se de fato ele tem existido, e se ele tivesse entendimento, ele diria: você é capaz de expandir a consciência, tratar o selo que está em sua mente? Esse seria o correto dizer. Entendeu? Vamos lá. 3º versículo. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E o que eles estão fazendo aqui? Mostrando esse livro. O que ele quer dizer com esse livro? Que João tem que falar sobre esse livro? Quem é esse Deus? Essas são perguntas que vocês têm que fazer. Em qualquer leitura dita como religiosa, vocês vão achar tanta contradição. Olha a loucura. E ninguém no céu,
na terra ou debaixo dela. Né? Aqui podemos dizer que talvez possa ser uma metáfora usada para dizer sobre algo grande, inimaginável, ou ainda a falta de entendimento do homem com sua mente, que é o céu, ou a terra, que é o corpo físico, e ainda debaixo dela, que é sob seus pés. Não é lá embaixo da terra, no fundo da terra. Ok? Ou seja, o homem sem consciência, claro, não pode abrir ou olhar para o livro, que está dentro de si mesmo. Entenderam? 4º versículo. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Nossa, como ele é piedoso, não? Chorava muito, tadinho, provando a falta de entendimento total. E quem era ele para dizer que ninguém era achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar? Completamente contradito, pois quem julga essa dignidade é o Criador, não o falso Deus dele, ou que seja um extraterrestre. E cada um tem a sua hora para abrir, ler e olhar para o livro. Quem é a manifestação da luz, do Criador em sua jornada? Claro, dependendo de sua atitude. 5º versículo. E disse-me um dos anciãos, agora ele está vendo um monte de ancião, hein? Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Repetindo, como ele talvez tenha escrito isso sem entender o que talvez estava vendo? Não soube explicar, pois quem são os anciãos? Ficando aqui uma incógnita. Primeiro, quem tem plena consciência do Criador não chora. Quem tem plena consciência do Criador não chora. Todo o restante do versículo nada mais é do que a representação da alma que acorda, mesmo estando encarnado. 6º versículo. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Perceberam? São apenas alegorias, fantasia criada para o cego. Pois aqui fica claro, para mim pelo menos, a presença de extraterrestres com suas aeronaves, pois mesmo sendo uma escrita fantasiosa, não tem nenhuma lógica se entendido literalmente. Ok? E eis que estava no meio do trono os 4 animais viventes. Que 4 animais viventes? E entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Isso é tudo representação religiosa, fantasiosa, para enganar quem não tem esses olhos para ver. A própria Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para ver, que veja.
mas não é ouvido da matéria e nem olhos da matéria. É ouvidos e olhos do espírito, da alma. 7º versículo. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E veio. Quem veio? E tomou o livro da destra, ou seja, da mão direita. Pergunto, de quem era a mão direita? E quem estava no trono? E que trono? Perceberam? Quanta informação duvidosa e que a religião faz questão de manter assim, para que os tolos continuem tolos. 8º versículo. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24, agora são 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro. O cordeiro não estava morto? Tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entenderam? Notaram toda a fantasia? Havendo tomado o livro. Quem tomou o livro? E os 4 animais e 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Vamos lá. Primeiro, quem são os 4 animais? E por que 24 anciãos? Prostraram-se diante de quem? Quem é esse tal cordeiro? Não vai dizer, é Jesus. Não é Jesus, porque não existiu Jesus. Você é Jesus. Então eles prostraram-se diante de vocês? Vamos lá. Então, e por que 24 anciãos? Prostraram-se diante de quem? Quem é esse tal cordeiro? Entendo que, continuo a repetir, era uma nave com todo o seu aparato de equipamentos que pousou diante de alguma coisa ou algum extraterrestre, que seria o talvez comandante, rei ou qualquer denominação dada pelo homem ignorante. Ok? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Aqui nada mais é do que a representação do homem acordado. Ou seja, a alma libertando-se da prisão carnal. Aí eles fazem todo esse enchimento de linguiça, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto. Você morreu para a matéria. E com o teu sangue nos compraste para Deus. Mentira! Não existe esse Deus. De toda a tribo. Por isso que na Terra tem um monte de tribo. E língua, da mesma forma. E povo, e nação. Entendeu? Eles criam toda essa verborragia para confundir. As pessoas leem e não leem nada, porque ninguém indaga porquês. Mas peraí, isso aqui está estranho. Entendeu? Vamos lá. 10º versículo. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Vejam bem. Ele disse, nosso Deus. Pergunto, nosso Deus de quem? Meu ele não é, e creio nem seu. Ele pode ser até você
acordar. Quando você acordar, ele não vai ser mais. Podemos dizer que quando acordamos, sem ego, nos tornamos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra, evidentemente. Claro que nos tornamos reis e sacerdotes. E isso é coisa de ego, pois nos tornaremos santificados, não reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes são os mentirosos que continuam pregando a religião. E reinaremos, evidentemente, sobre o corpo físico e sobre a mente. 11º versículo. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Como é que ele enxergava isso, hein? Acho que ele era clarividente, né? Que a religião não admite a clarividência, mas os espíritas insistem em dizer que é verdadeiro, né? Que é outra mentira. Porque o que é que você está vendo? Você pode provar que é verdade o que você está vendo? É? Não é uma holografia implantada na sua mente? Não seria, por acaso? Vamos lá. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Notem a escrita. Ele olhou e ouviu muitos extraterrestres, né, em torno da nave, e dos animais, provavelmente motores ou turbinas, e os anciãos que faziam o contato. Agora ele diz milhões e milhões e milhares. Claro, totalmente contradito, pois ou eram milhões ou eram milhares. Fica sempre dúvida quando você busca olhar nas entrelinhas. Ao mesmo tempo que podemos interpretar como sendo uma frota de aeronaves com seus muitos tripulantes. Ok? Pairando ou pousadas. 12º versículo. Demorou. Que com grande voz diziam: digno ao Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. Que interessa tudo isso? Né? Isso é coisa de matéria. Né? Digno ao Cordeiro, quando você acorda, você é Cordeiro. Quando você for para o outro lado, para outra dimensão, não tem nada de receber riqueza, poder, sabedoria, força, honra, glória. Isso é tudo coisa da mente humana. Entendeu? Nada disso foi dito. Ele apenas representou em seu entendimento figurativamente o que acontece ao homem quando acorda voltando ao Criador. Isso já é uma parte de abrir o primeiro selo. Você, prestando atenção em tudo que vai ser dito, até o 7º, você pode abrir o selo, os 7 selos, libertando-se das mazelas do ego, da mente humana. Ok? 13º versículo. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra. Caramba, o cara ouviu todas as criaturas que estão no céu e na terra. Que ouvido, hein? E debaixo da terra. Ele ouviu também debaixo da terra. E que estão no mar. Olha! E a todas as coisas que neles há. Dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Perceberam? Repetiu tudo de novo.
o significado é o mesmo do versículo anterior. Por isso que eu falo que a Bíblia é enchimento de linguiça, que se eles não repetissem tanto versículos e histórias, a Bíblia seria um livrinho. Que no máximo 90 páginas. 90 não, 200. Ok? 14º versículo e o último deste 5º capítulo. E os 4 animais diziam, Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Percebem a repetição na fala? Isso acontece porque não conseguiam explicar de outra forma. Eles não tinham linguagem para explicar. Eles não sabiam o que estavam vendo. Então, criaram toda essa fábula do jeito que eles sabiam. E assim enganaram o povo e a si mesmos. Ou não queriam deixar claro o que estava acontecendo, pois um contato extraterrestre poderia causar tumulto devido ao medo constante e à ignorância daqueles tempos. Claro, julgado por eles como o fazem até hoje. Bom, meus queridos, na próxima aula, vamos ao capítulo 6, procurando mostrar que ainda é a continuidade do primeiro selo, procurando mostrar a continuidade das incoerências do texto e revelando o oculto, pela letra viva, ou a linguagem do plano espiritual ou dimensional. Esse é o primeiro selo. Você entenderá como abrir os selos quando chegarmos ao 7º. É bom ficarem sabendo que não é fácil abrir os 7 selos, e nem crer que tenham sido abertos, pois a fonte geradora saberá e sabe quem de fato conseguiu abrir. E no devido tempo, terá afastado de si mesmo e de sua jornada todo possível mal que te atrapalha e impede o seu caminho. Outra coisa, o livro do Apocalipse representa o final de alguma coisa, que pode ser tanto o fim da vida espiritual, quando da queda, como a libertação da alma quando acorda para o crístico e libertar-se do corpo físico. O meu instrutor no ocultismo, ele dizia, e eu também, depois de estudar, verifiquei, que o livro do Apocalipse está errado, aonde ele se encontra como sendo a primeira parte da Bíblia. Ele deveria ser o último, para representar você acordado, se elevando. E o Êxodo deveria ser o primeiro, porque é a saída do Egito, que na verdade significa a mesma coisa, certo? Meus queridos, fraternalmente, desejamos a todos o despertar da consciência crística. Que assim seja, hoje e sempre. Até breve.